Prezados, dando continuação à nossa aula sobre análise dimensional e unidades de medida, vamos falar um pouco sobre o teorema de Bridgman, que é um teorema muito importante, né, que já foi falado durante essa aula e que permite que façamos investigações muito interessantes, principalmente se estivermos no laboratório e descobrirmos de quais outras grandezas uma determinada grandeza física depende, né? Digamos que a gente faz um experimento e descobre que uma determinada grandeza física depende de outras. Com essa dependência, sabendo de quais grandezas essa outra grandeza depende, nós podemos descobrir a relação matemática entre elas, entre a grandeza que você está querendo descobrir, a relação com as demais grandezas envolvidas no experimento. Então, esse teorema pode ser simplificada a escrita dele, né, da seguinte forma: se empiricamente for constatado que uma determinada grandeza física depende das grandezas A, B e C, independentes entre si, então x pode ser expressa como x igual a constante vezes essa grandeza A elevado a um expoente A, essa grandeza B elevada a um expoentezinho B, e essa grandeza C elevada a esse expoentezinho C. E usando essa identidade aqui, que a gente conhece como teorema de Bridgman, nós podemos descobrir a relação matemática entre a grandeza x e essas outras grandezas, né? Para isso, nós vamos usar, antes de fazer um exemplo, nós vamos lembrar outras coisas que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos que na mecânica, né, que é o que a gente está estudando nesse curso, o que a gente vai estudar nesse curso, todas as grandezas, praticamente todas as grandezas, elas podem ser escritas em termos de três grandezas fundamentais: o comprimento, que a gente escreve assim, dimensão de comprimento; a massa, que a gente escreve assim, dimensão de massa; e o tempo. Então, todas as grandezas, praticamente todas as grandezas que a gente vai estudar em mecânica, a dimensionalidade delas é uma combinação da dimensionalidade das três grandezas: comprimento, massa e tempo. Por exemplo, vocês já viram aí, você pega a grandeza velocidade, né? Velocidade, vamos colocar uma notação bem simples aqui: a distância sobre o tempo. Então, a dimensão, quando a gente representar por colchete, assim, a gente quer dizer dimensão. A dimensão de velocidade é a dimensão de distância pela dimensão de tempo. Só que dimensão de distância é o que a gente chamou de L ali, né? E dimensão de tempo, que a gente chamou daquele T maiúsculo, dimensão de tempo. Ou seja, a velocidade pode ser colocado como L multiplica T, aqui está elevado a 1, eu jogo para cima, fica T elevado a menos 1. Outra grandeza, e aí fica como exercício para vocês mostrarem, a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Você pode mostrar que a aceleração, em termos a dimensão de aceleração, em termos dessas fundamentais aqui, você pode escrever como comprimento T elevado a menos 2. E força, né? Força, lembrando que força, a definição
o módulo de uma força de definição mais usual é massa vezes aceleração. Então a dimensionalidade de força é igual a dimensionalidade de massa vezes de aceleração, mas a aceleração é comprimento, tempo a menos 2. Então agora nós estamos prontos para resolver um exercício usando o teorema de Bridgman. Então vamos lá resolver um exercício, né? Um exemplo. Então o exemplo é o seguinte: a força centrípeta depende da massa m, da velocidade v do objeto e do raio r da órbita do movimento. Determinar a equação da definição dessa força. Digamos que você não conheça a expressão da força centrípeta, né, gente? Vocês não conheçam essa definição. Aí você vai no laboratório e verifica que ela depende da massa, da velocidade do objeto e do raio da órbita do movimento. Aí você quer determinar a expressão para essa força. Então você pode escrever assim, que a força é proporcional, ao quê? É proporcional, a massa elevada a um expoente x, porque a força centrípeta depende da massa, vezes a velocidade do objeto elevado ao expoente y, então a massa do objeto elevado a um expoente x, a velocidade do objeto elevado a um expoente y e o raio da órbita do movimento elevado ao expoente z. Para você escrever a igualdade, tem que ter uma constante aqui. Tá? Então, pessoal, nós queremos descobrir a dimensionalidade da força F. O que a gente faz? A gente usa o teorema de Bridgman. Tá? E nosso objetivo é descobrir quem é x, quem é y e quem é z. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a dimensionalidade da força F? Nesse caso, da força centrípeta. Ela é proporcional, a dimensionalidade de massa, a gente representa pela letra m. Então, m elevado a x. Dimensionalidade de velocidade vai ser o quê? A dimensão de comprimento vezes a dimensão de tempo elevado a menos 1. Mas percebam que... deixa eu colocar o menos 1 para fora aqui, tá bom? Mas percebam que a velocidade está elevada a y. Então, vamos elevar aqui a dimensionalidade de velocidade toda a y, que multiplica a dimensionalidade do raio elevada a z. Mas o raio é uma distância, gente. Então, distância, comprimento, tem dado por L, que a gente padronizou, elevado a z. Então, nesse sentido, a dimensionalidade de força vai ser proporcional a massa elevada a x, aí comprimento elevado a y, porque quando tem um produto elevado a expoente, cada fator do produto é elevado a esse expoente. Tempo elevado a menos y, comprimento elevado a z. Observe que eu tenho comprimento e comprimento aqui. Eu posso usar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base para escrever isso aí de forma mais simples. Então, aqui eu vou ter então massa elevada a x, comprimento elevado a y mais z, y mais z, tempo elevado a menos y. Como eu faço para descobrir x, y e z? Do outro lado eu tenho a força. É uma unidade é uma grandeza que eu já sei a dimensionalidade dela. Que é o quê? Massa, comprimento, tempo a menos 2. Concorda? Isso agora ali.
Isso é proporcional, né, a massa elevado a x, comprimento elevado a y mais z, tempo elevado a menos y. Já foi falado nessa aula que uma grandeza, quer dizer, numa expressão, a dimensionalidade de um lado tem que ser igual a do outro, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar os expoentes aqui, né? Então, x aqui, o m aqui está elevado a 1, então o x aqui é igual a 1. Tá? X é igual a 1. O comprimento aqui também está elevado a 1 desse lado. Do outro lado tem que estar elevado a 1 também. Então, y mais z é igual a 1 também. E o menos y aqui tem que ser igual ao menos 2 aqui, que o t está elevado, né? Então, daqui a gente tira que o y é igual a 2. Então, x igual a 1, y igual a 2. Portanto, o z aqui, ó, porque y mais z não é 1, então o z só pode ser menos 1, porque o y é 2. Então, para somar com menos 1, para dar 1. Descobriu quem é x, y, z. Agora, você vem bem aqui, ó, e coloca que a força centrípeta, então, é proporcional a massa elevada a 1, que é a massa elevada a x, ó, não é? Velocidade elevada a y, r elevado a z. Então, velocidade elevada a y, r elevado a z. Se você quiser uma igualdade, você coloca que é igual a uma constante, chamada de k, mv², esse r está menos 1, eu posso jogar para baixo. Então, você descobriu a relação, a dependência da força centrípeta com a massa, a velocidade e o raio. Então, mv² sobre r. Como a gente já sabe que a força centrípeta, a expressão original dela, a expressão verdadeira dela, né? A gente já conhece que é mv² sobre r. Nesse caso, a constante é igual a 1. Então, essa constante pode ser determinada experimentalmente também, não é? Tá? Você já conhece a relação funcional, então você vai, faz várias medições e descobre que a constante é igual a 1. Tá bom? Então, nesse caso, vimos como descobrir a relação funcional entre uma grandeza e as outras, sabendo que essa grandeza depende dessas outras, e usando a análise dimensional e o teorema de Bridgman. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Até mais!